Bom dia, meu nome é Robert, eu sou o técnico responsável aqui pelas bases adesivas, né? Power Film. E a pedido do Gabriel, estou fazendo aqui um vídeo demonstrando aqui sobre a produção, né? Sobre o setor de qualidade, né? Das bases, né? Onde surgiu a dúvida se a base danificou o equipamento, né? Bom, eu posso afirmar para você que não tem como a base adesiva danificar o seu equipamento, tá? Todas as nossas bases, elas são testadas antes de ir para o cliente, tá? Então aqui nós colocamos tanto da SDX como da linha CM, nós fazemos sempre aqui o teste, a verificação, né? Para ver se a máquina vai conseguir fazer a leitura da base ou não, tá? Então, todas elas é feita essa verificação. Quando a base entra na máquina, fez a leitura, ela é liberada para o processo de cola, né? E aí liberada para o cliente. Mas se por algum motivo ela não entra na máquina, né? Então ela já é descartada e nem chega aí para a produção, então para não correr o risco de ir para o cliente, tá bom? Bom, só uma explicação aqui sobre a máquina, tá? A máquina, o que ela faz a identificação aqui desses pontos, né? Seria para saber se você está utilizando a base adesiva correta para o equipamento. Seria a base equivalente, né, ao equipamento aqui da linha SDX. Ou se você de repente estaria usando uma base CM, né, que aí não iria funcionar nessa máquina, ou de repente uma base da Silhouette, né, não ia funcionar. Então o scanner da máquina ele simplesmente identifica se ele vai aceitar a base ou não, tá? Ele só faz isso. Nós fazemos o nosso teste aqui para nos verificar se houve algum problema de falta de registro no momento do corte, né? Ou se ela não está fora do esquadro. Então é feito esse controle de qualidade e também referente à marcação aqui, tá? Para saber se ela vai conseguir fazer a leitura. Independente desses testes, nós sempre fazemos o teste também aqui, a verificação, se a base, se ela está bem firme, né, na máquina. E a máquina ela tem uma pressão muito grande sobre os roletes. Não tem como ela desalinhar, né, a menos que já esteja com algum desgaste do equipamento, tá bom? Pelo que ele me disse, aqui você está fazendo um corte de contorno e a máquina não está acertando o corte, né? Ela está errando a posição. Esse erro é um erro relacionado ou a desgaste ali do rolete, então ela está por algum motivo desalinhando, ou ela pode ser algum erro relacionado a software, tá? Tanto do computador como da própria máquina, tá? Se for da própria máquina, você vai ter que atualizar, né, esse software e normalmente resolve o problema. Se for no computador, talvez tenha que reinstalar o programa, tá? Bom, não sei como você está fazendo lá o corte, se você está usando o Canvas ou se está usando o próprio software da máquina, tá? Mas eu fiz um teste da seguinte forma, olha esse material aqui, eu coloquei um Power Film, né? Esses aqui já foram os testes para ver se ele ia bater o corte. Eu não coloquei em cima, como você falou que se não colocasse aqui em cima, né, ele não conseguia ler. Então eu já coloquei ele de propósito aqui para baixo. O que você pode fazer para tentar identificar, né, se o seu problema, se ele está relacionado à máquina, né, ou ao software, ao Canvas, né, você pode fazer o teste igual eu fiz aqui. Coloca uma folha de papel, um Power Film, né, e define uma área, de repente faz um desenho aqui, qualquer coisa, só para você identificar, tá? E aí, ao invés de usar o Canvas, vamos pelo painel da máquina. Então, vou dar o padrão aqui. Vou escolher uma figura qualquer, tá? Vou fazer uma figura nova aqui, só pra gente não se confundir. Vou fazer essa tá de ladinho aqui, tá? Bom, não precisa ser muito grande. Eu não sei se aqui, se você... Acho que não tá enxergando o painel, né?
vou voltar aqui, tá? O que eu fiz, porque eu acho que não dava para enxergar aqui o painel. Então, vou vir aqui no padrão, pegar uma forma qualquer, tá? Vou pegar esse daqui. Tá? Não precisa ser muito grande, é só pra gente testar, tá? Vou fazer o escaneamento aqui da folha, né? Para que ele identifique ali o material. Ele levantou porque tá perto da parede, tá? Deixa a máquina um pouco para trás. Ó, beleza, ele fez o escaneamento normal. E eu vou definir aqui... peraí. Vou voltar aqui. Eu vou definir onde eu quero corte. Ó, eu quero corte aqui entre... né, mais ou menos no meio aqui e entre esse desenho aqui, tá bom? Vamos recortar. Iniciar. Vou tentar depilar aqui. Beleza, então ela acertou o meu corte certinho. Então, esse teste aqui, ele é importante para você identificar que eu não estou com nenhum problema aqui nos roletes e nem na parte da máquina, tá? Máquina a plotter, tá? Eu peço para que você faça esse teste, tá? Até antes de você mandar lá a sua máquina para assistência, né? Faça um teste dessa forma que eu fiz, para você conseguir identificar se o problema está aqui, na sua máquina. Se aqui, dessa forma, ela errar, ela acontecer esse problema que você falou, tá? Então nós já identificamos que tem algum problema relacionado aqui aos roletes ou a parte de software da máquina, que seria o firmware, tá? Se for o firmware, muitas vezes você corrige apenas atualizando o equipamento, mas aí quem te ajuda nessa atualização é o pessoal da própria Brother, e acredito que eles devem fazer isso por telefone, tá? É um procedimento simples, tá bom? E se for um problema relacionado ao rolete, aí tem que levá-la em alguma assistência, que aí não tem jeito, é algum problema físico, tá? Se tudo correr bem aqui nos testes, então nós entendemos que tem algum problema lá no computador, no Canvas, tá? E você pode repetir esse teste, fazer ele várias vezes, mudar o ponto aqui, para ver se ele vai achar a posição que você quer. Se ele sempre acertar o ponto, como aconteceu aqui comigo, então nós já identificamos que sua máquina não está com problema, tá? E não é problema aqui na base. A base ela não tem por que dar problema, ela é bem firme, o material é bem resistente, tá? Nós fizemos vários testes. Aliás, esse material aqui, ele é até mais resistente do que aquela base branca que vem com a própria Brother, tá? Ele é um material de poliéster, super resistente, tá bom? Faz esses testes, eu te peço, e para que nos dê um retorno, tá bom? E se mesmo assim você não ficar convencido, eu posso estar entrando em contato com você e conversando, tá? Os erros que pode acontecer aqui de base, então, que são descartados, são erro de registro no momento do corte. A impressão é como um carimbo, ela sempre faz ali igual, não corre risco, por exemplo, de um quadradinho sair numa posição e na outra base sair em outra posição, tá? Erro relacionado à base, o que vai acontecer é ou ela lê ou ela não lê, tá? Se, por exemplo, tiver alguma falha de impressão, um risquinho, de repente aqui no processo de estoque, de armazenamento ou de envio, né? Alguma dessas marcações aqui saiu riscadas, né? Por exemplo, tá? O máximo que vai acontecer é a máquina não ler, tá? Em danificar, isso não acontece, porque a única coisa que ela faz ali seria a identificação mesmo, tá? E, nossa, assim, como argumento, né, que a base não danifica o equipamento, você sabe que você pode cortar até materiais bem mais grossos, né, do que
A base, ela foi feita para isso, né? Ela corta um material mais grosso, tipo uma espuma, alguma coisa, um EVA, que é bem grosso, entra na máquina, corta e não danifica o equipamento. Aliás, se você quisesse cortar um poliéster igual, idêntico, né, a este daqui na base original que vem com a Brother, era só colocar ele na base e você conseguiria cortar, tá? Então, não tem por que ele danificar. Pode ficar tranquila quanto a isso, tá bom? Espero ter te ajudado aí e se você puder nos dar um retorno, eu agradeço.